Neste vídeo, vamos examinar alguns métodos diferentes para dispor trabalhos de trilhos especiais e vamos analisar detalhadamente as ferramentas de desvio e cruzamento. Também abordaremos as ferramentas de borda de plataforma e linha de trilho. Para começar, queremos examinar o método mais manual ou intensivo em trabalho para criar trabalhos de trilhos especiais e alinhamentos. Precisamos configurar nosso desenho nas unidades e nossos ângulos precisam ser definidos em graus, minutos e segundos. Todas essas outras configurações parecem estar corretas. Agora queremos focar na área de entrada do pátio para criar parte da nossa escada de pátio. Queremos escolher o ponto de início para que possamos desenhar linhas de construção para nossa mudança de via e começaremos com o ponto de mudança. E nossa mudança é uma mudança número 8 e a distância do ponto de troca até o pitot. Neste exemplo, 31 pés e meio. Vamos inserir essa distância aqui e agora. Precisamos criar uma linha que esteja no ângulo necessário para esta mudança. Para fazer isso, precisamos ir até a área de desenho e escolher o menu suspenso e selecionar Criar linha por ângulo. Aqui podemos escolher nosso ponto, neste caso nossa localização do pintor ou o ponto de interseção. Podemos escolher a direção com base no nosso trilho principal, e agora podemos inserir o ângulo de cruzamento. E para este desvio o número 8 é 7 graus, 9 minutos 10, 2. Inserimos a distância desejada e podemos escolher uma distância arbitrária de 80 pés. Em seguida, podemos verificar essa medição usando a ferramenta de dimensão para conferir os resultados e parece estar em boa forma. Agora queremos definir nosso alinhamento com base nesses pontos como nossos locais de pé, e queremos que nosso desvio interseccionem com essa linha de construção, pois ela representa parte do nosso alinhamento. E faremos isso com o comando de chanfro. Agora podemos passar pelas etapas de layout a partir da faixa de trilhos, escolher a ferramenta de criação, nomear o alinhamento e definir a estação e os critérios. Vamos selecionar OK? Então agora vamos traçar este trilho pelos nossos locais de pé e vamos encaixar em cada ponto, começando no ponto de mudança. Isso nos dá nosso alinhamento, que podemos usar para nosso projeto, para os relatórios e para quaisquer detalhes. Mas, novamente, este é um processo muito manual. Poderíamos usar um bloco ou outros gráficos para mostrar o ângulo de desvio e pontos críticos. Temos alguns blocos que representam o desvio número 8 para a esquerda e para a direita. Nesta área, precisamos de uma mudança de via à esquerda, então podemos copiar ou mover esse bloco e colocá-lo no ponto de mudança e depois girá-lo para a posição. Agora, com base neste ponto de interseção, ele deve alinhar-se com a via proposta. Precisamos seguir os mesmos passos para criar o alinhamento para que a faixa de trilho escolha o nome, a estação e os critérios. Vamos definir o alinhamento, encaixando nesses pontos críticos. Então isso nos dá alinhamentos com os quais podemos trabalhar, mas não temos nenhum dado de perfil. E há uma maneira muito melhor de fazer isso. Aqui temos um pátio existente e definimos alguns dos trilhos com alinhamentos existentes. Queremos criar uma saída de pátio e a escada do pátio que se conectará a um dos nossos alinhamentos. Escolher a ferramenta de criar desvio e quando fizermos isso, seremos solicitados a escolher nosso alinhamento principal e a localização da estação de inserção. Vamos escolher esta localização de pitot. Veremos uma caixa de diálogo aparecer e aqui podemos escolher entre vários padrões de países diferentes ou podemos carregar padrões locais de desvio. Se necessário. Neste exemplo, usaremos o sistema métrico dos Estados Unidos e assim que selecionarmos nosso catálogo, determinaremos o tipo e o ângulo do desvio. Quando selecionarmos o ângulo, veremos o nome do modelo aparecer abaixo. Neste caso, precisamos de um desvio número 9. A direção é baseada na nossa estação, então é importante observar o layout de alinhamento de referência. O lado também é baseado no layout da linha principal. O ponto de inserção pode ser baseado em vários fatores, como a junta do trilho, o nosso ponto de mudança ou, no nosso caso, vamos usar a localização do pintor na aba de alinhamento desviado, ou podemos escolher se queremos que este alinhamento se una a outros alinhamentos. No nosso caso, queremos e usaremos a ferramenta de seleção para escolher esse alinhamento. Podemos também determinar o perfil principal que queremos corresponder. Uma vez que selecionamos OK, veremos nosso desvio aparecer. Agora temos controle sobre alguns dos parâmetros de visualização. Podemos selecionar o desvio, clicar com o botão direito e escolher editar estilo de desvio. No display podemos controlar o que é exibido, nossos dormentes ou nossas travessas. O limite. Assim como a forma usando o menu do botão direito, também podemos editar os rótulos do desvio e aqui podemos especificar qualquer um dos parâmetros principais no layout que precisamos. Uma vez que selecionamos OK, podemos usar os pontos de controle e ajustar esses rótulos conforme necessário. A bifurcação está dinamicamente conectada ao nosso alinhamento de referência, então podemos girar e usar as alças de controle do quadrante para mudar a direção ou o lado do nosso desvio.
Também podemos usar as alças para editar a localização com base em pontos de inserção-chave. Nossas etiquetas também seriam atualizadas automaticamente quando movemos o desvio para conectar o desvio com o restante do alinhamento. Simplesmente criar uma curva entre a entrada do pátio e a seção tangente. Podemos fazer isso com uma curva espiral ou uma curva simples, e aqui no pátio usaremos apenas uma curva simples. Se precisarmos modificar a localização do desvio, o alinhamento se ajustará e atualizará automaticamente na nossa vista de perfil. Podemos ver a parte que foi baseada no alinhamento principal e podemos usar os grips para finalizar o restante do perfil. Para visualizar as etiquetas de desvio na vista de perfil, podemos escolher desenhar desvio no perfil a partir da faixa de opções ferroviárias, selecionar nosso desvio e escolher a janela de vista de perfil. Também podemos escolher quais pontos críticos queremos exibir na vista de perfil semelhante à nossa vista em planta. Se precisarmos mudar o ângulo do desvio, podemos selecionar nosso desvio e no diálogo de propriedades podemos ajustar os parâmetros aqui e podemos ver os diferentes parâmetros que especificamos anteriormente e podemos alterá-los conforme necessário. Também podemos ver como eles se ajustam e são exibidos após fazermos essas modificações. Portanto, isso realmente se torna uma ferramenta poderosa e uma maneira simples de criar trabalhos de trilhos especiais de forma eficiente. Um dos últimos itens a destacar para os desvios é que quando ajustamos as localizações dos nossos desvios, eles se ajustam de acordo com as regras de curvatura do nosso kit nacional. Quando ajustamos a localização, podemos ver a configuração mudar com base na localização, em relação à curva. Agora vamos olhar para a ferramenta de cruzamento, que funciona de maneira muito semelhante. Neste caso, vamos ver isso para trilhos paralelos e não paralelos. Escolhemos a ferramenta de cruzamento, escolhemos o alinhamento, escolhemos nosso ponto de inserção e escolhemos o alinhamento de conexão novamente. Nosso catálogo, e aqui vamos escolher o catálogo francês. Assim que a nossa janela aparecer, teremos uma pré-visualização da travessia resolvida com base nos parâmetros atuais e podemos mudar a direção se quisermos e nosso perfil será baseado em ambos os alinhamentos que selecionamos anteriormente. A travessia está dinamicamente conectada ao alinhamento. Podemos ajustar essa localização com base nos pontos de inserção, e aqui temos o mesmo nível de controle para os ângulos de desvio na janela de propriedades e a conexão entre os desvios se ajusta automaticamente com base nesses ângulos de desvio e na geometria. E podemos fazer a mesma coisa do outro lado. Novamente, o perfil é baseado nos detalhes do perfil que especificamos anteriormente e se precisarmos, podemos sempre adicionar rótulos de perfil e faremos isso aqui. Para trilhos não paralelos funciona da mesma forma. Escolhemos o alinhamento da linha principal e escolhemos a localização e o alinhamento de conexão e podemos especificar os ângulos para cada lado e esses podem ser diferentes se precisarmos. Mesmo quando esses ângulos não coincidem, veremos o segmento resolvido do nosso alinhamento. E aqui podemos ver os pontos cardeais identificados em nossos rótulos de alinhamento e temos as mesmas capacidades de edição dinâmica. Em ambos os casos. Vamos olhar algumas das outras ferramentas de trilho neste lado do nosso alinhamento. Criar uma linha de borda de plataforma. Então podemos escolher a ferramenta, escolher nosso alinhamento e veremos a caixa de diálogo da borda da plataforma aparecer. Selecionamos nossa localização e o comprimento da plataforma e o lado da nossa plataforma e podemos especificar a base para o deslocamento da plataforma. Podemos fazer isso escolhendo um catálogo de país ou podemos basear isso em parâmetros. Vamos ficar com o padrão francês. O tipo determinará nosso método de cálculo. Assim que selecionarmos OK, veremos nossa linha de borda da plataforma aparecer como uma linha de característica neste desenho, e assim isso está ligado ao alinhamento principal. Se eu fizer alterações no alinhamento, as linhas de borda da plataforma serão atualizadas automaticamente. Com ele, podemos editar qualquer um dos parâmetros dentro da caixa de diálogo, usando a função de edição. E se escolhermos a ferramenta de exportação, podemos visualizar o relatório da linha de borda da plataforma. O último item que vamos cobrir é a ferramenta de linha de trilho. Ela funciona de maneira semelhante à linha de borda da plataforma. Escolhemos nosso alinhamento que podemos identificar quais linhas mostrar. Neste caso, vamos mostrar apenas a esquerda e a direita e podemos determinar o tipo de objeto. Vamos escolher uma linha tridimensional por agora. Então esta linha será baseada no nosso alinhamento e no nosso perfil, e depois podemos escolher a largura e bitola para a distância, e vamos escolher a localização de início e fim da estação com a ferramenta de seleção.
Uma vez que tenhamos isso, podemos controlar da linha com o nosso valor de tolerância. Para começar, vamos escolher um valor grande para que possamos perceber a diferença. Assim, essas linhas de trilho aparecem e podemos ver como estão cordadas. Vamos editar essas. Desta vez faremos disso uma linha de recurso e usaremos uma tolerância muito maior. Assim, forneceremos um valor muito mais apertado. Agora, quando essas linhas aparecem, podemos ver que são muito mais precisas. Na verdade, estão dentro de uma fração de 1 milímetro em termos de precisão, e a ferramenta de exportação nos permite visualizar o relatório detalhado dos nossos trilhos. Essas ferramentas e funções tornam a criação de trabalhos especiais de trilhos e linhas de características de trilhos muito mais fácil e precisa. No próximo vídeo, veremos as montagens de trilhos disponíveis no Civil 3D.